Senhor com os irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Preguei essa mensagem sexta-feira lá no Gravate, e Deus falou no meu coração. Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. Estou muito feliz por o meu filho estar aqui conosco, né? Filho Samuel, convidei ele. Seu pai vai pregar hoje nada, filho. Vamos lá assistir seu pai. E veio. Muito obrigado, meu filho. Seu pai te ama muito, tá? Vocês, seu irmão, amo muito vocês dois. Diz assim, Mateus 5, versículo 1. Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentando-se e aproximando-se deles, os seus discípulos, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vós injuriamente e perseguidos e mentido disserem todo mal contra vós por minha causa. Exortai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só o versículo 13, para nós terminar. Vós sois o sal da terra, e o sal se for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. A gente vai observar que no final aqui vai falar sobre juízo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E os nossos irmãos aqui que me antecederam também falaram sobre juízo. Mas uma coisa que nós devemos observar é que toda palavra de Deus de juízo, ela tem que vir acompanhado da misericórdia, acompanhado da graça do Senhor. Se eu pensar que Deus traz uma palavra de juízo e o fim dessa mensagem ele não fala da sua graça, da sua misericórdia, eu posso entender então que essa palavra não vem de Deus. Nós vamos observar uma única vez que a gente vê uma palavra de juízo sendo aplicada sem a graça de Deus, está lá no livro de Jonas. Mas nós vamos observar como Deus conduziu a vida de Jonas para poder falar para o coração daquele povo de Nínive. Então toda palavra de juízo, meus irmãos, observe se ela é composta da graça de Deus. E nós vamos observar bem isso quando eles questionam João Batista. João, você é o Messias? Você é o Cristo? E João vai responder para eles: não sou não. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Olha, o machado já está às portas. Olha a mensagem de juízo. A mensagem já está posta. O machado já está posto. Toda árvore que não der fruto será arrancada e lançada no fogo. Mas olha o que ele vai dizer no final: eu não sou Cristo, eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Eu, disse João Batista, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com fogo. Então nós vamos observar que João Batista, ele vai dar algumas características de Cristo, semelhante ao fogo. Que é isso, irmão? A primeira característica
que o fogo, ele serve para quê? Para iluminar. Você lembra daquela época medieval, aqueles filmes que a gente vê lá no século XV, que eles andavam com uma tocha na mão para iluminar a cidade? Então o fogo, ele servia para isso, para iluminar. É uma característica com Cristo. Por quê? A gente vai observar o salmista dizer: luz para o meu caminho é a sua palavra. Então a primeira característica de Jesus com fogo é que os dois iluminam a vida do homem. Jesus, ele é aquele que ilumina as nossas vidas. Jesus é aquele que nos conduz no caminho de salvação. Jesus é aquele que está ali para mostrarmos a direção que nós devemos seguir. É por isso que ele tem essa característica com fogo. Segunda característica de Jesus com fogo é porque, se você for observar, onde nós temos casa, tem casa que tem aquecedores, mas repare bem que quando as pessoas queriam se aquecer no frio, o que eles faziam? Uma fogueira. E eu lembro que quando eu devia ter uns 10 anos, na década de 80, ali no início, se fazia muito fogueira, que tinha muito frio, né, naquela época. Hoje o frio é menos, mas se fazia muita fogueira, né? E ali a gente ficava ali se aquecendo no frio. Então a segunda característica de Jesus com fogo é porque tanto fogo serve para aquecer, como Cristo também serve para aquecer as nossas vidas. Aleluia! É Ele que queima a chama do pecado em nossos corações. É Ele que aquece as nossas vidas nos momentos que nós estamos, às vezes, até desiludidos. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, quando ele fala para São Paulo, para Timóteo assim: olha, Timóteo, no meu primeiro julgamento não foi ninguém. Irmãos, o homem que mais influenciou o Ocidente. Nós somos influenciados pela cultura paulina. Isso é fato. E o homem que mais influenciou o Ocidente, o homem que mais fez bem para aquelas pessoas das suas épocas, que foi influente, que era idôneo, que tinha um coração caridoso, misericordioso, ele mesmo vai dizer: olha, no meu primeiro julgamento não teve uma viva alma. Ou seja, ele esperava que aquele plenário estivesse cheio para que as pessoas pudessem falar em defesa dele. Mas ele disse: não tinha ninguém, Timóteo. Eu fiquei sozinho, mas naquele momento o Senhor me assistia e estava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é o fogo porque ele aquece os nossos corações. Terceira característica de Jesus com Deus, com fogo, é porque o fogo, ele é contagiante. Já reparou que se você pegar um faísca e jogar no mato, o que vai acontecer? Daqui a pouco pega fogo em tudo, vai se alastrando. Ou seja, assim é a felicidade de Cristo em nossos corações. Quando Jesus chega na nossa vida, ilumina e aquece os nossos corações, o que a gente quer fazer? A gente quer anunciar para todo mundo a grandeza e a misericórdia e a graça de Cristo para todo pecador. Então a mensagem de Cristo, a mensagem de juízo de Deus, ela precisa vir acompanhada da sua graça e a sua misericórdia. Então o texto a qual nós acabamos de ler, glória a Deus, aleluia. O texto a qual nós acabamos de ler, a gente percebe que Jesus estava ministrando. Olha o que vai dizer no versículo 1. Jesus veio da multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele e dos seus discípulos. Ou seja,
nós vamos perceber que por onde Jesus passava, grandes multidões seguiam Jesus. Eles tinham prazer em estar aonde Jesus estava. E às vezes a gente se questiona, às vezes eu me questiono, qual era os motivos de por que tantas multidões gostavam de estar perto de Cristo. A primeira característica que a multidão ele tinha de estar perto de Cristo é porque eles tinham fé em Jesus. Eles acreditavam naquilo que ele dizia. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê nem se espera. Fé também é uma característica da fé. É aquele que tem a qualidade de confiar em Cristo. E eu fico imaginando, a Bíblia vai nos retratar, vai nos ensinar de várias pessoas que entraram pelo caminho da confiança em Cristo e saíram vencedores. A primeira pessoa que a gente vai ver que entrou pelo caminho, que confiou em Deus e saiu vitorioso na sua vida foi Abraão. A Bíblia vai nos ensinar que Deus chama Abraão de uma maneira extraordinária e diz para ele: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra a qual eu te mostrarei. E Abraão ele não pensou duas vezes, ele aplicou na sua vida aquilo que Cristo tinha designado para ele. E na trajetória da vida de Abraão, a gente vai ver que as promessas de Deus, ela vai se cumprindo na vida dele. Olha aqui, eu chamo a atenção dos irmãos aqui. Às vezes Deus ele nos chama, ele nos faz promessa, e às vezes a gente se questiona, aonde estão as promessas de Deus? Parece que às vezes a gente está orando, né? E as coisas não acontecem. Parece que a gente está pedindo ao Senhor, está mostrando para Deus a nossa situação, e a gente não vê de imediato a situação a qual nós estamos orando, Deus operar de maneira gloriosa. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são progressivas em nossas vidas. Às vezes você está orando pelo processo, por algo, para um milagre da parte de Deus, e você precisa entender que Deus ele vai gradualmente atuando e operando em nossas vidas. A gente vai ver na vida de Abraão que as promessas se cumprem, mas foi assim? Não. Elas foram acontecendo naturalmente, até que se cumprisse todas as promessas que Deus tinha feito na vida de Abraão. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é agir como Abraão, é confiarmos em Deus, porque as promessas que Deus tem nos feito, Ele vai cumprir todas elas. A segunda característica que nós vamos observar, que a multidão acompanhava Cristo, é porque Cristo, Ele tinha um coração caridoso. E o que é ter um coração caridoso para nós que servimos a Deus? A pergunta é: o que é ter um coração caridoso para nós? Ter um coração caridoso é saber que quando nós agimos com caridade para com o próximo, nós estamos tendo comunhão com Cristo. Porque uma das coisas mais difícil, mais abominável, creio eu, para nós como pessoas, é nós não termos empatia pela vida do outro. Já viu que tem pessoas que pensam assim? Faria pouco, meu opinião primeiro? É igual aquela história do porco, do gato e da galinha. Vocês já ouviram essa história? Acho que eu já contei, né? Mas vou contar de novo. O porco, o rato, aliás, o porco, o rato e a galinha. O rato ficava passando em um lugar, aí o dono da fazenda viu e falou: olha, vamos botar veneno para pegar esse rato. E bota veneno em lugar para poder matar o rato. E o rato chega para a galinha e vai falar para ela assim: olha, galinha,
o dono da fazenda colocou veneno lá perto de onde a criança brinca. E a galinha falou: mas o veneno é de rato, não é para galinha. Eles não querem me matar, eles querem matar você. É para matar você. E vai embora. E o rato vai até o porco e falou: pô, vem cá, que eu quero te dizer uma coisa, olha. A dona da fazenda botou veneno de matar rato lá onde a criança brinca. E o porco falou: rapaz, eu sou porco, não sou rato. O veneno é para matar porco, é para matar rato. Ele: rapaz, vai lá, sacode aquilo lá, que aquele veneno pode prejudicar a criança. E o porco volta a afirmar para ele: olha, eu sou porco, o veneno é para matar rato. E pega e vai embora. Aí a criança começa a brincar perto do veneno do rato. O que é que acontece? Ela mexe no veneno e fica doente. Fica muito doente. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? A galinha morreu, virou uma canja. E disse que não tinha nada a ver com o problema. Morreu e virou uma canja. Daqui a pouco a criança foi, se tratou, melhorou. Quem foi o segundo a morrer? O porco. Por quê? Porque depois que a criança estava boa, fizeram churrasco. Vamos comemorar. Mata o porco. Mataram o porco. E quem foi o que ficou vivo? Foi o rato. Ou seja, aqueles que disseram que não tinha nada a ver com o problema, foram todos aqueles que foram responsabilizados. Ou seja, às vezes a gente olha, para e pensa e diz: não é problema do irmão, é problema dele, ele que se vira, a família é dele, ele que está nessa situação, eu não tenho nada a ver com isso. O problema que a gente ignora hoje, amanhã pode bater na nossa porta. Então, empatia ao problema alheio, amanhã pode ser a nossa vez. Então, a segunda coisa que nós precisamos ter, segunda, é ter caridade. Terceira coisa, que aquelas pessoas que andavam com Jesus, eles viam nele, eram as suas virtudes. Era a virtude de Cristo. Eles olhavam para Jesus e diziam: esse homem é diferente. Esse homem não é igual àqueles escribas, fariseus, esses hipócritas, não. Nós, tanto é que a Bíblia vai nos ensinar que uma mulher que tinha uma doença que já tinha 12 anos, ela confiou tanto na virtude daquele homem, que ela disse: olha, eu não posso tocar nele, mas se tão somente eu tocar nas orlas do seu vestido, com certeza eu serei curado. E a Bíblia vai nos ensinar que aquela mulher toca em Jesus, é curada ao ponto de Jesus dizer: olha, alguém tocou em mim, porque virtude de mim saiu. Aleluia! Então a terceira característica, porque as multidões acompanhavam Cristo, é que ele tinha virtude. E o que é virtude? A palavra que nós devemos nos questionar é: o que é virtude? Virtude é a atitude de agir correto. Olha que coisa linda. Agir correto. Nós, como discípulos de Cristo, como fomos chamados pelo Senhor, nós devemos entender em nossos corações que nós, como servo dele, precisamos ter uma vida correta para que de nós venha também sair virtude. Aleluia! Então a terceira característica era essa, que as pessoas procuravam a Cristo, é porque sabia que nele tinha virtude. A quarta característica, que as multidões acompanhavam a Cristo, é porque sabia que eles seriam honrados por eles. Irmãos, a maior definição de honra que me deram, eu pensava que ser honrado por Deus é você ser colocado nos lugares mais altos da sociedade. Eu pensava isso, que me ensinaram isso. Então eu achava que você, não desmerecendo, você ser um pastor renomado, que você estava sendo honrado por Deus.
você não esteja sendo. Se você, dentro daquilo que você fizesse, se fosse um grande empresário, digamos, você estaria sendo honrado por Deus. Você tivesse um grande destaque, para finalizar essa fala, um grande destaque na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, que era que você está sendo honrado por Deus. Então, eu entendia que ser honrado por Deus era isso. Sendo que eu comecei a estudar, e eu vim aprender que ser honrado por Deus não é nada disso. Ser honrado por Deus não é você ser um grande político. Ser honrado por Deus não é você ser um grande pregador. Ser honrado por Deus não é você ser um grande cantor. Ser honrado por Deus não é você dirigir uma mega igreja. Então o que é ser honrado por Deus? Nós somos honrados por Deus quando nós temos as características dele. E qual é a primeira característica que nós precisamos ter com Deus? É ser misericordioso. Então, quando você age de misericórdia para com o teu próximo, você precisa entender que Deus está honrando você, porque Ele está transformando em você o caráter dele. Segunda característica que nós precisamos entender que é ser honrado por Deus, é ser uma pessoa humilde. Quando nós somos humildes, nós estamos sendo honrados por Deus. Porque, pensa comigo, Jesus sendo maior do que todos os homens, Ele vai entrar pelo caminho do quê? Da humildade, sendo superior a todos os homens, sendo diferente de todos os homens. Ele poderia começar o seu ministério como? Já instalando o dedo e curando uma opção, já abrindo o mar, já curando vários leprosos. Mas não, a Bíblia vai nos ensinar que mesmo Ele sendo Deus, Jesus, Ele entra pelo caminho da humildade. Então, quando nós agimos com humildade na nossa vida para com o outro, então Deus, Ele está nos honrando, porque é uma característica dele, que Ele está compartilhando conosco. Terceira característica de Deus, terceira maneira de Deus nos honrarmos, é quando nós perdoamos o nosso próximo. Quando nós perdoamos aqueles que nos faz mal, aquele que nos persegue, aquele que traz injúria sobre a nossa vida, que nos afronta. Olha que tem gente que só mão do anjo, né? Só mão do anjo, te afronta de tudo quanto é maneira. E mesmo assim, nós devemos entrar pelo caminho do perdão. Por pior que a pessoa tenha feito conosco, nós devemos sempre orar para que Cristo abençoe a vida dela. Então, quando nós entramos por esse caminho de perdoar as pessoas, por mais coisa difícil que Ele venha nos fazer, nós estamos vivendo uma característica de Deus, porque só Deus é misericordioso ao ponto de perdoar os pecados. Então, quando nós perdoamos também, Deus está mostrando para nós que Ele está nos honrando, derramando sobre nós a sua característica, para que nós possamos usufruir dela. Aleluia! Então, ser honrado por Deus, meu irmão. Você que está aí no último banco, você que está ouvindo, você que está ao alcance dessas telas, ser honrado por Deus, não é você ser grande pastor, não é você ser grande preletor, não é você ser grande cantor, é você entrar pelos caminhos das características de Cristo na sua vida. Seja mais humano, isso é ser honrado por Deus. Olha, irmãos, eu ainda estava na introdução, hein? Ainda nem entrei na mensagem. Glória a Deus! Me falta 5 minutos, porque eu não gosto de terminar a mensagem 9 horas. Sempre estou 5 minutos antes, porque tem que orar, essas coisas. Então 5 minutos, eu costumo entregar o microfone.
Então tem mais 5 minutos, mas 5 minutos e alguns segundos. Terceira maneira, quinta maneira, que as pessoas, está todo no tópico 1, quinta maneira, porque as pessoas seguiam a Jesus, é porque por ele, eles nunca eram decepcionados. Quem é que nessa vida nunca foi decepcionado por alguém? Às vezes você é decepcionado pelo esposo, às vezes você é decepcionado pela esposa, às vezes você é decepcionado pelo filho, às vezes você é decepcionado pelo seu pai, às vezes você é decepcionado pelo irmão da igreja, às vezes você é decepcionado pelo pastor, às vezes você é decepcionado por um amigo que você tanto bota sua confiança, que você está tão ali, né, que a Bíblia vai dizer que é amigo mais chegado que irmão, e você confia nessas pessoas, dando a elas, olha só, a particularidade da sua vida, coisa que às vezes você não comenta com ninguém, e você comenta com ele ou com ela, como estado de confiança. E às vezes essas pessoas te decepcionam, mas Cristo, nele, você pode colocar toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o seu projeto, todo o seu sonho, toda a sua vida, porque aqueles que confiam em Cristo jamais serão por eles decepcionados. A Bíblia não vai dizer isso em Salmo 40? Bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor, que significa ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é você ter a presença de Deus na sua vida. Isso aqui é bem-aventurança. É você saber que Deus é contigo. A gente, irmãos, vive um mundo obscuro, vive um mundo difícil, é guerra. A gente vê cada coisa assim, cada ato de desumanidade, que às vezes a gente chega a se questionar: será se eu vou conseguir ainda viver nesse mundo? Mas nós precisamos entender que Cristo está conosco, tanto nos momentos de abundância na nossa vida, quanto também nos momentos de dificuldade. Então, quando a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor, ou seja, bem-aventurado é aquele que tem a presença de Deus na sua vida. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Quantos sabem que Deus é presente na sua vida? Isso é ser bem-aventurado, é ter a presença de Deus na sua vida. E a senhora, já faltam 2 minutos, e a senhora agradeça